um texto de Paulo, um texto paulino, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Faremos a leitura de alguns versículos desta palavra. Romanos, capítulo de número 5. Se você estiver sem Bíblia, se aproxime da pessoa que está ao seu lado. Convide o seu irmão, a sua irmã. Os obreiros, por favor, meus que estão sem Bíblia, me ajuda aí, por favor. Tem Bíblia sobrando aí atrás. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós estamos aqui reunidos com o propósito de ouvir Tua voz, de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, que nada venha nos roubar a atenção, que nada venha nos distrair, mas que sejamos influenciados, ministrados e abençoados por essa palavra de hoje, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode desocupar a sua mão e aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite. Paulo, além de ser cheio do Espírito Santo, além de ser um homem cheio de Deus, ele era um homem que tinha um conhecimento intelectual muito grande. Ele era um homem estudado. Ele era um homem que conhecia de história, conhecia da religião dos judeus, conhecia de filosofia grega, conhecia de diversos assuntos, conhecia sobre leis. E ele, ao escrever essa carta, aqui nesse capítulo 5, ele escreve de uma maneira muito simples, mas de uma forma muito sistemática. Ele explica a maneira que nós adquirimos uma vida na presença de Deus, uma vida na presença do Senhor, com esperança, com expectativa. E é normal nós falarmos de esperança, é normal falarmos que nós temos esperança no futuro, nós temos esperança que as coisas melhorem. É normal falarmos isso. Não é um discurso reservado apenas para a igreja. Alguns dias atrás uma pessoa perguntou para mim: o que o pastor fala sobre esperança? O que o pastor ensina sobre esperança na tua igreja, para o teu rebanho? E eu parei e comecei a analisar o que é ter esperança.
e tentei responder. Isso foi numa entrevista. Eu tentei responder sobre o que é ter esperança. E esperança nós podemos definir de diversas maneiras, mas esperança está muito ligada a você esperar que alguma coisa vá acontecer. É ter esperança que o melhor está por vir. É ter esperança que Deus está preparando algo para nós. E quando eu comecei a pensar de que maneira responder essa questão, creio eu que foi o próprio Espírito Santo que começou a ministrar no meu coração e falar comigo. E eu então disse que eu tenho ensinado a igreja a ter sim esperança. Eu creio que vai sim acontecer algo de Deus. Eu creio sim que vai acontecer algo bom. Eu creio sim que Deus é poderoso para mudar, para transformar todas as coisas. E se você veio aqui nessa noite, pode ser que você entrou por aquela porta sem esperança em alguma área da tua vida, sem expectativa de melhora. Mas hoje eu quero dizer para você que nós podemos sim ter esperança. Nós podemos sim pôr as nossas expectativas em Deus, porque Ele é poderoso para fazer uma grande obra na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Será que você pode glorificar o Senhor? Será que você pode aplaudir a Deus? Ele fala de esperança. Paulo fala de esperança aqui nesse texto. Eu coloquei aqui 4 pontos na minha pregação. Primeira coisa que ele falou de uma palavrinha chamada fé. Primeira coisa, precisamos ter fé. Olha para quem estiver do teu lado e diga: primeira coisa. Está fraco, mais forte, diga: primeira coisa. Precisamos ter fé. Foi a primeira coisa que ele falou. Ele fala que nós somos justificados pela fé, e na qual estamos firmes. Ele completa ainda. E estar firme na fé é algo que nós precisamos cultivar na nossa caminhada cristã. Estar firme na fé. Estar firme é ser constante na fé. Ser constante na fé. Quem entendeu, diga amém. Constante. Não é crer hoje e amanhã não crer. Por mais que problemas da vida, por mais que dificuldades, por mais que lutas, às vezes nos faz balançar. Às vezes vem problemas grandes na nossa vida que realmente é só Deus para ter misericórdia. Mas esse texto fala de uma fé, e ele vai falar assim: está firme nessa fé. Se você ler a carta que ele escreveu aqui aos Romanos, se você ler propriamente dito o capítulo 4, lição de casa para você, capítulo 4 de Romanos, se você ler, ele fala de quem no capítulo 4 de Romanos? Volta a página aí, vê só o título de que ele está falando aí. De que ele está falando? Abraão. E Abraão, não precisa ler agora, pelo amor de Deus, senão você não vai conseguir prestar atenção em mim, né? Não estou aqui falando que você não tem capacidade de ler e me ouvir. Não. Depois você lê. Abraão, na história bíblica, ele é conhecido como um tal de pai do quê? Da fé. E ele, ao falar da fé de Abraão, ele vai falar que Abraão, ele creu da seguinte maneira: ele não atentou para o seu corpo velho, amortecido, ele já tinha quase 100 anos, tampouco olhou para a senhora, sua esposa, que tinha quase 100 anos também, era um pouco mais nova que ele não olhou para a velhice dela, nem o fato dela ser estéril, mas ele acreditou que se
Deus tinha feito a promessa, Deus era poderoso para cumprir a promessa dele. Ainda que a promessa fosse algo impossível, ele tinha uma fé constante que o fez acreditar que Deus era poderoso sim para cumprir o impossível na vida dele. A primeira coisa que nós precisamos ter para adquirir esperança é essa convicção que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que para ele não existe impossível, que para ele não importa se está chovendo ou se está sol, se está cedo ou se está tarde, se é começo ou final do ano ou meio do ano, para ele não importa. Se ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir as promessas dele na nossa vida, amém? Será que você pode glorificar esse Deus? Será que você consegue dar glória a Deus aí, amado? Você pode dar glória a Deus aí? Ele fala da fé. Ele fala que o cristão ele tem que ter fé. Ele vai falar que o cristão ele deve necessariamente se relacionar com Deus por meio da fé. Quem está entendendo, diga amém. É crer e estar firme nessa fé. As pessoas hoje em dia elas têm vivido uma inconstância, mas isso é em tudo. Isso é em tudo. As pessoas têm mudado muito de opinião. As pessoas elas têm mudado muito de, sei lá. Ele fala que a nossa fé ela deve estar firme no Senhor, porque é através dessa fé, versículo 2, é através dessa fé que o processo da esperança começa a surgir na nossa vida. Então o primeiro elemento é fé. E nós entramos no segundo ponto da minha mensagem. Não somente isso. Olha o que diz o 3, preste atenção. Você vai perder a palavra. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Qual é a palavra que tem aí? Mais alto. Nas tribulações. Sabendo que a tribulação ela vai produzir, segundo ponto da minha mensagem, o que ela vai produzir? Paciência, em outras vidas, perseverança. Vamos escolher um? Perseverança. Paciência é bom também, mas vamos ficar com esse termo, perseverança. Repita comigo, fé e perseverança. Então, a primeira coisa é fé constante. Segundo ponto, a tribulação na minha vida, o problema na minha vida, me ensina o quanto eu preciso ser perseverante. Só que nós só aprendemos isso não no meio, nós aprendemos isso no final da luta. Porque no final da luta você tem capacidade de olhar para trás e falar: passei pela luta. E só passei pela luta porque eu fui perseverante. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu fui constante. A prova da perseverança, a prova que realmente somos perseverantes, não ocorre no meio do processo de luta da nossa vida. Tampouco no começo. Nós só conseguimos dizer: bom, fui perseverante quando eu passo pela luta e eu olho para trás e eu digo: bom, eu passei. E Deus me sustentou até aqui, eu perseverei, eu continuei acreditando. Quando todo mundo mandava eu desistir, eu continuei perseverando. Quando as pessoas abandonaram o barco, eu permaneci no barco. Quando as pessoas me largaram, eu permaneci no foco. Então eu perseverei e por isso eu vivi a promessa de Deus na minha vida. O que Deus quer essa noite não é que você seja, desculpa a expressão, frouxo. O que Deus quer é que você seja perseverante, que você lute o tanto que for preciso, que você crie capacidade de resistir à provação, para que você possa viver a promessa dele na tua vida. Amém, queridos? Será que nós podemos glorificar e exaltar o Senhor nessa noite? Perseverança. E ser perseverante nada mais é do que você aprender a depender
tem algo que nós aprendemos nas tribulações, é depender somente de Deus. Será que alguém concorda comigo? Quem concorda, diga amém. É verdade, irmãos? Você já não passou por isso? Depender somente de Deus? Confiar somente em Deus? Sempre aconteceu dessa forma. E é essa perseverança que nós precisamos aprender nos nossos momentos de lutas. Eu preciso perguntar para mim mesmo: o que Deus está me ensinando nessa minha tribulação, nessa minha dificuldade, nessa luta que hoje eu estou vivendo? Ele vai falar de uma outra situação agora. Olha o que ele vai dizer na sequência do texto, versículo 4. E a perseverança, ou a ciência na tua Bíblia, essa perseverança diz assim, olha, e a perseverança, qual é a palavra que vem agora? Experiência. Agora todas falarem da mesma forma, iguais. A perseverança vai gerar o quê? Experiência. A terceira ideia, então, que surge aqui é a questão da experiência. Conhecimento você aprende estudando. Experiência você aprende com a vida. Quem entendeu, diga amém. Conhecimento você aprende na sala de aula, por exemplo. Você aprende estudando. Você aprende fazendo um curso. Quem aqui tirou carta sabe. Você aprendeu lá na autoescola, né? Se você não comprou, passou a CNH. Orava Deus me levar. Vou nada. Você aprende experiência de dirigir, você vai aprender no dia a dia. A pessoa se forma em medicina, mas a experiência real vai ter no dia a dia, no exercício da função. Paulo diz o seguinte, que quando eu aprendo a ser perseverante, eu vou criar com isso a maior dádiva que um ser humano pode ter. Qual que é a maior dádiva, pastor? Experiência com Deus. Porque a partir do momento que a pessoa tem experiência com Deus, ela adquire uma outra situação, ela adquire uma outra coisa. Ela adquire aquilo que eu chamo de maturidade. Sabe o que é ser maduro? É ser experiente no negócio. Você lidar com pessoas que não são maduras, aquele que é infantil, é difícil. Porque o infantil, ele acha que ele é só ele tem problema, por exemplo. Mas só na minha vida que isso acontece. Isso daí é inocência, queridos. Como diria um pensador brasileiro, o padre Washington, sabe nada, inocente. É inocência. Acreditar que só eu tenho um problema, falta de experiência. Acreditar, que o meu problema é aquela pessoa lá, falta de experiência. Querer resolver com as próprias mãos, falta de experiência. Falta de maturidade cristã. Falta de experiência com Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que quando você começa a aprender a ser uma pessoa mais perseverante, automaticamente as coisas de Deus começam a acontecer na tua vida, e você vai se tornando uma pessoa mais madura. E ao se tornar uma pessoa mais madura, pode vir a luta que for, pode vir o problema que for, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Deus é comigo, e Ele me dará vitória. Aleluia! Podemos glorificar Deus essa noite? Vamos falar como Jó disse. Derramou da vida, mulher. No caso de Jó, você percebe claramente. A mulher dele gostava de Deus, amava a Deus, com certeza. Mas não tinha experiência com Deus. Ele já tinha. Então, na hora da maior provação, o que ele falou? Meu Redentor está vivo.
Esses dias eu fazendo um atendimento, eu atendendo uma pessoa esses dias, a pessoa desabafou comigo algumas dúvidas, e a pessoa falou a seguinte frase para mim: pastor, tem momentos que eu chego a duvidar que Deus existe. Sabe o que eu falei para ele? Eu te entendo. Eu entendo que você... Glória a Deus. Eu entendo perfeitamente. Mas ele é uma pessoa que precisa adquirir o quê? Adquirir o quê? Experiência com Deus. É normal a pessoa falar isso. E o próprio Paulo fala que quando você vai lidar com uma pessoa assim, você deve lidar com ela com leite. Você não pode chegar e dar uma feijoada com uma pessoa dessa. Passa mal. Dá leite para ela. Tá bom. Eu te entendo. Deus existe. Eu acho que Deus existe. E eu poderia falar para a pessoa e ficar a noite inteira falando para a pessoa sobre a existência de Deus, e não seria o suficiente, porque nós só acreditamos nisso a partir do momento que temos experiências com Ele. Você pode vir para a igreja todo dia, você pode vir nas aulas de teologia, você pode todos os dias fazer, estar envolvido com as coisas da igreja, com Bíblia na mão, você pode fazer isso o tempo que for preciso. Porém, só iremos ter experiências com Deus nos nossos momentos de tribulação. Quem entendeu, gente? Porque no momento da tribulação, nós vamos ter que mostrar o quanto nós somos perseverantes. Posso ouvir um amém? Amém. E o bom de você conversar com alguém com experiência com Deus, sabe qual é o gostoso de você conversar com alguém que já tem caminhada com Deus? Eu não estou dizendo tempo de igreja. Tem gente que tem tempo de igreja e não tem experiência nenhuma com Deus. O gostoso de você conversar com pessoas que têm tempo de vida com Deus, experiência com Ele, que você conta o seu problema, a pessoa ouve e sabe o que ela fala para você? Fique tranquilo, porque vai dar tudo certo na tua vida. Deus é poderoso, Deus é grande, em qualquer hora dessa Ele vai bradar, vai trazer a provisão dele na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite, pode tranquilizar o teu coração, pode sair daqui hoje em paz, porque Deus é grande, é poderoso, Ele é vivo, e Ele vai bradar na nossa vida, amém? Pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia! Ei, vai dar tudo certo, irmão. Aplauda o Senhor em volta, diga: Deus, eu creio. Diga assim: Senhor, eu recebo essa palavra para a minha vida. Isso é experiência com Deus, irmão. Isso é experiência com Deus. E Deus vai te ajudar. Esses dias eu conversava com uma outra pessoa estava aconselhando, e a pessoa falando assim: pastor, eu preciso de um milagre, preciso de um milagre na minha vida, um milagre na minha vida. Mas sabe o que está acontecendo? Eu sou tão errado, eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito, eu sou tão pecador. Eu ouvi na pessoa, ela concluiu dizendo assim: eu não mereço. E eu falei para a pessoa: é verdade, o negócio está feio, meu. Você não merece mesmo, não. E para ser sincero, eu também não mereço, não. E ninguém merece também. Mas como diz aquele Salmo 23 que eu consegui ministrar domingo de manhã, o que diz lá? Tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nos dias que eu não merecer a tua bondade, mesmo assim a tua misericórdia irão alcançar a minha vida. Eu falei para ele: querido, fica tranquilo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ainda que você não mereça, Deus é amor, é misericordioso, e Ele vai alcançar a tua vida, amém? Quantos podem exaltar esse Deus maravilhoso? Aleluia! Amém, é verdade. Quem está entendendo, diga amém. O bom quando
você tem experiência, eu estou no terceiro aqui ainda, só para concluir o terceiro ponto. O bom de quando você tem experiências com Deus, essa fase é a fase onde nós contamos novos testemunhos. Glória a Deus. Me ajude a pregar. Olha para alguém que estiver perto de você, mais próximo a você. Fala assim para ele: se prepare. Não, mas com fé. Hoje pregador de pregadora. Diga: se prepare. Está chegando a fase de você contar novos testemunhos, novas experiências com Deus. Amém? Quem recebe a palavra profética, glória a Deus. Então, vamos glória para cima aí, não. Vamos glória para Deus, então. Fala que eu também posso. Amor a Deus, Senhor. Diga aí: Deus, eu recebo. Diga aí: Senhor, eu não posso na minha vida. Aleluia. Agora eu vou fechar a mensagem, hein? Quarto ponto, só para a gente lembrar, qual foi o primeiro? E vamos lá, qual foi o primeiro? Segundo? Terceiro? Agora todo mundo junto, ficou feio. Qual é o primeiro? Segundo? Terceiro? Experiência. Daí o que Paulo disse: quando você tem experiência, versículo 4, a experiência, o que acontece? Ela vai trazer o quê? A esperança. E vem o 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O quarto e último ponto que eu quero falar nessa noite é que agora surge a esperança. Daí, quando eu aprendo a ter fé, quando eu aprendo a perseverar, quando eu começo a ter experiências com Deus, eu me torno uma pessoa com esperança. Eu me torno uma pessoa que crê no Senhor, independente da circunstância. Por quê? Porque as minhas certezas e as minhas convicções acerca de Deus, elas estão sólidas. As pessoas mudam, irmãos. Já falei isso hoje aqui. As pessoas mudam. Quem concorda, diga amém. Amém. Pessoa muda, pastor? Dá dinheiro para você ver se não muda. Dá poder para você ver se não muda. Coloca a pessoa no degrau mais alto. Às vezes coloca a pessoa em cima de uma folha de sulfite e ela se acha melhor que as outras. As pessoas mudam, o poder muda a pessoa. As dificuldades faz pessoas boas se tornarem duras. Decepções, tem pessoas que se tornaram monstros depois que tiveram umas decepções na vida. Quem está entendendo, diga amém. Porém, Deus não muda. E eu preciso ter essa certeza, eu preciso ter as minhas convicções sobre fidelidade de Deus muito bem resolvidas na minha vida. Quando a Bíblia fala sobre Deus, quando a Bíblia tenta falar do caráter, corrigindo o que eu disse, quando a Bíblia tenta falar do caráter de Deus, ela vai dizer o seguinte: Deus não é que nem um homem para mentir. Deus não é como um homem que mente, que fala uma coisa agora e daqui a pouco, por causa da conveniência, ele muda de opinião, ele muda de partido, ele muda de time, ele muda de opção, ele muda de tudo. Deus não é como um homem mutável. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que tem apenas uma palavra. Se Ele disse, Ele é fiel e justo para cumprir a palavra, a promessa dele. O que Deus quer que você entenda hoje é que isso, essa certeza, essa convicção, ela precisa estar bem resolvida aí no teu coração. Ele é fiel, e se Ele é fiel, a qualquer momento Ele vai tratar a minha vida, porque o Deus que eu sirvo é um Deus fiel. Amém? Podemos
Amém, queridos? Ele é fiel, não muda. Ele é justo, isso não muda. Deus, Ele é bom, isso não vai mudar. Ele é amor, isso não vai mudar em circunstância nenhuma. Em circunstância nenhuma. Amém, queridos? Então eu preciso ter essas convicções muito bem resolvidas. Que mais? O que é ter esperança? Ter esperança é você ter resistências profundas. É você ter colunas profundas para resistir às grandes lutas. Aleluia! Quem entendeu, diga amém. Para você atravessar um oceano, você não pode pegar um barquinho pequenininho para atravessar um oceano. Tem que ser um barco capaz de atravessar um oceano. Oh, glória! Para você construir um prédio, né? Não adianta fazer uma coluna que não seja profunda. É preciso você fazer uma coluna muito profunda para você fazer um prédio bem alto. Então eu entendo que ter esperança é você ter colunas profundas. É ser não um barquinho, mas você ser uma grande embarcação, capaz de atravessar as grandes lutas da vida, chegar lá no outro lado para contar o hino da vitória. Capacidade e resistência. Levanta sua mão para o céu mais alto que você puder. Eu quero hoje profetizar que Deus vai derramar dessa capacidade, dessa resistência sobre a tua vida, para que quando a luta vier, para que quando o problema surgir, você possa ter esperança que o melhor de Deus ainda está por vir. Quantos podem glorificar, aplaudindo e exaltando ao sangue bendito do nome do Senhor? Mais fortes palmas. Amém, queridos? Para encerrar, sabe o que é ter esperança? Sabe o que ela produz? Eu poderia começar uma outra pregação agora, mas deixa para uma outra hora. O que produz a esperança? Características de um verdadeiro cristão. Glória a Deus! Aleluia! Eu me torno um verdadeiro cristão. Por quê? Pergunte para o seu irmão, por quê? E mais fé, pergunte por quê? Nos tornamos verdadeiros cristãos. Sabe por quê? Porque se eu tenho esperança, qual é a minha maior esperança? O Brasil ser campeão da Copa? Não. Qual que é a maior esperança? O país mudar depois das eleições que nós teremos? Não. A maior esperança que eu tenho é um dia morar no céu. Sabe o que acontece com aqueles que querem morar um dia no céu? Eles se tornam verdadeiros cristãos. Eu quero profetizar nesta noite que essa esperança ela vai ser abundante no teu coração, ela vai transbordar na tua vida, e a partir de hoje nós teremos uma vida, um caráter, nós teremos uma personalidade de um verdadeiro servo e de verdadeira serva de Cristo. É esta a palavra de Deus para você nessa noite. Receba e toma posse em nome de Jesus. Receba o renovo da tua esperança nessa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que essa palavra se cumpra na tua vida. Vamos fazer uma oração agora. Convido você a ficar em pé.